Hoje eu vou te ensinar algo que poucas pessoas no mercado entendem. E isso se dá porque não entendem de fato qual é o real papel da liderança dentro de um ecossistema. Porque a liderança de um ecossistema ela é totalmente diferente de uma liderança tradicional. E como é que você vai conseguir fazer com que isso siga princípios de forma prática e estratégica dentro do teu negócio? Como é que você vai conseguir transformar isso dentro do teu ecossistema? Então, nos últimos 20 anos, eu venho reestruturando empresas, eu venho fomentando líderes, eu venho construindo ecossistemas e que isso tem gerado várias fontes de renda. E nesse período, o que que eu percebi? Que existe um padrão. As empresas que crescem de forma saudável são aquelas que são guiadas por líderes capazes de orquestrar e não apenas de controlar. E essa é a primeira diferença fundamental, porque a liderança tradicional, ela nasce para estruturar um processo mais rígido, mais hierárquico, mais vertical. O líder manda e aí o time executa. Só que o sucesso dentro de um ecossistema, ele não pode ser centralizado. E aí, quando a gente fala de ecossistema, dentro de um modelo muito simples, esse tipo de líder não vai funcionar. Ecossistema vai exigir de você colaboração, autonomia, distribuição de decisões. As decisões não podem ser centralizadas. Vai ser uma capacidade dele conseguir ter um valor circular de várias partes que estão envolvidas diferentes. Então, o líder de ecossistema, ele não vai ser dono da verdade. Ele é, na verdade, um conector, um facilitador, um orquestrador, o guardião do propósito, o embaixador da cultura que move todo aquele ecossistema. Ele não pode travar o fluxo, ele precisa ser um facilitador do fluxo do processo. E é por isso que muitos líderes ditos tradicionais, sem perceber, eles acabam travando o ecossistema por inteiro, porque eles tentam lidar com a estrutura, eles tentam liderar como estruturas corporativas, da mesma forma que lideraram, só que agora a gente está falando de uma multiestrutura. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, o que é uma liderança para um ecossistema. Então, quando a gente fala de liderança para ecossistema, você precisa entender que é a capacidade que o líder tem de orquestrar múltiplos agentes em direções e propósitos comuns. Ele vai precisar criar fluxos com valores compartilhados, ele vai precisar gerar um crescimento para todos. O foco é deixar de ser como eu cresço e passar a ser como fazemos todos crescerem juntos. E essa liderança se apoia em quatro grandes habilidades que eu quero trabalhar hoje com vocês. A primeira grande habilidade de uma liderança de ecossistema é a liderança distribuída. Ou seja, o líder para de se centralizar e começa a se empoderar. Ele forma novos líderes, ele descentraliza decisões, ele cria o que a gente chama de autonomia real. Na prática, isso significa ele desenvolver pequenos nós de liderança dentro desse ecossistema. Treinar, multiplicar, criar papéis claros para esses guardiões, facilitadores. Porque vamos entender uma coisa: pessoas que apoiam o fluxo pessoas que apoiam o fluxo vai enriquecer o ecossistema. A segunda grande habilidade é a de gerir conexões, porque ecossistema não é um departamento. Ecossistema é um movimento, é uma relação. O líder ele vai precisar saber conectar pessoas, identificar sinergia, abrir caminhos, criar pontes para criar movimentos, oportunidades e assim fortalecer a comunidade. Isso se implementa com rituais de troca, integração entre as empresas, reuniões de alinhamento e espaços intencionais para criar valor, percepção, comunidade. A terceira habilidade fundamental é a orquestração de estratégia. Orquestrar não é controlar, é alinhar movimentos individuais com propósito coletivo. O líder define diretrizes, princípios,
objetivos macros e vai garantir que todos entendam que está construindo junto. Ele acompanha os indicadores sistêmicos, ele vai observar onde o valor está sendo gerado, onde está sendo travado. Ele se interessa pela liderança em fluxo, pelo resultado em fluxo. A quarta habilidade de um líder de ecossistema é o que a gente chama de liderança regenerativa. Quando o ecossistema cresce, ele precisa ser nutrido. O líder regenerativo, ele renova talentos, ele favorece cultura, ele reconhece quem gera valor, ele garante a sustentabilidade de longo prazo. Ele vai criar uma memória viva, gerado em aprendizado, princípio, boas práticas, rituais, que vão estar sempre reforçando a identidade do time junto à cultura empresarial. Agora eu quero falar com você dos papéis do líder dentro do ecossistema. Porque um dos principais papéis do líder é ele ser o guardião de propósito. É ele quem mantém todos alinhados com a identidade. Ele é um educador contínuo, um formador de novos líderes. Ele vai elevando o nível de maturidade desse ecossistema. Ele é o conector estratégico, garantindo o fluxo de valor. O líder também é um moderador de conflitos, resolvendo tensões, trazendo clareza sobre os princípios, entendendo o foco coletivo. E, acima de tudo, o líder é o criador de contexto. Ele antecipa mudanças e prepara o ecossistema para o que vem pela frente. Agora, eu quero trazer essa aula para uma parte super prática. Como implementar a liderança de ecossistema no meu negócio, né? No seu negócio. Então, a primeira coisa que você precisa entender, o primeiro passo que você precisa dar é você diagnosticar a maturidade da tua liderança. As pergunte assim, ó. As decisões estão centradas demais numa única pessoa? Os agentes têm autonomia real ou tudo depende de uma só pessoa? Os princípios estão claros? Os papéis estão bem definidos? Segunda coisa que você vai fazer é criar princípios orientadores. Em ecossistema, princípios valem mais do que regras. Eles são como leis naturais. Princípios como abundância, transparência, troca justa, protagonismo, crescimento compartilhado vão orientar toda a cadeia, todo o fluxo do ecossistema. Terceiro passo é você definir papéis de responsabilidade. Quem é o guardião? Quem é o facilitador? Quem é o hub? Quem são os satélites? Quem conecta? Quem entrega? Quem modera? Quem cria clareza? O quarto passo é você criar os rituais colaborativos. Esses rituais, gente, vão ser fundamental, porque criar rituais vai gerar cultura. Então, que rituais são esses? Reuniões estratégicas mensais, roda de troca quinzenal, mentorias cruzadas, integração entre as empresas, tudo isso vai criar maturidade e vai fortalecer a identidade do ecossistema. E o quinto passo é você distribuir a liderança, delegar decisões, formar multiplicadores, permitir autonomia. O líder não é quem faz tudo, é quem cria quem faz. O sexto passo é medir a saúde do ecossistema. Indicadores como fluxo de valor, engajamento, número de conexões, oportunidades distribuídas, maturidade dos agentes e a presença ativa são princípios importantes para levar isso ser levado em conta. E, por fim, o sétimo passo é regenerar continuamente. Ecossistemas vivos precisam respirar, entrar novos líderes, ter novas ideias, novos talentos. Tudo isso é regeneração. Os princípios são revisados, os processos são refeitos, a cultura fortalecida. Regenerar é garantir que o teu ecossistema continue crescendo sem esgotar ninguém. E é importante entender os erros mais comuns que estão destruindo ecossistemas. Por exemplo, quais são esses erros mais comuns?
uma liderança centralizadora, cultura de competição interna, processos confusos, propósitos desalinhados, falta de rituais, falta de métrica e o famoso ego disputando espaço. Esses pontos desintegram o teu ecossistema e as empresas que dependem dele. Então, para encerrar, eu quero que você guarde uma frase. A frase, hein, gente? Liderança para ecossistema não é um cargo, é um comportamento. É a habilidade de criar ambientes onde o valor circula, onde pessoas crescem, é onde o propósito se mantém vivo. Liderar, e principalmente liderar um ecossistema, é liderar o futuro das organizações que fazem parte desse ecossistema. Então, entende, se ter aptidões de líder que são conectores já é importante, um líder de ecossistema, eles precisam ter esses princípios, esses aspectos que eu falei para vocês. Por quê? Ele vai cuidar de várias instituições, como eu sempre digo, tocando bumbo, porque o líder é um grande motivador, é um grande educador, é um grande multiplicador de talentos. Para isso, ele precisa estar diariamente trabalhando o seu ego, diariamente estar trabalhando as suas mais paixões, diariamente estar se olhando para que ele seja um facilitador. E a melhor maneira de ser um facilitador é tendo uma escuta ativa, é entendendo como é que seu liderado funciona, é trazendo ferramentas assertivas para esses liderados e fazendo com que esses liderados se tornem futuros líderes. Afinal, não é para você estar se sufocando, é para você ser um multiplicador. Mas para você ser um multiplicador, você precisa ter um código de cultura muito claro, você precisa saber onde é que a instituição quer chegar, você precisa entender que você está trabalhando como um todo para que você seja um grande fortalecedor da cultura. Então, se você gosta de temas como esse, já compartilha. Já seja você um agente transformador, já deixa aqui embaixo o teu recadinho, o teu comentário, a tua dúvida, que nós teremos o maior prazer do mundo em responder, e já deixa sugestão de temas, para que nós possamos ser agentes transformador da realidade, para que de fato o nosso conteúdo consiga impactar você. Um grande beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.